Olá pessoal, estamos chegando com mais um Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Hoje recebendo em nosso estúdio a professora e doutora Giovana Vec, do curso de Nutrição da Univale, trazendo um assunto bem polêmico de certa forma, um assunto bastante relevante, principalmente nos dias de hoje, né professora? Primeiramente, professora, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Muito obrigada. Vamos falar sobre vegetarianismo, mitos e verdades. Para começo de conversa, o que significa ser vegetariano? Então, o vegetarianismo hoje tem algumas vertentes, né? Tem alguns conceitos. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, o ser vegetariano, o básico é não consumir nada que leve à morte de um animal, por exemplo. Então, por exemplo, não comer carne vermelha, não comer peixe, não comer frutos do mar, enfim, que leve à morte, né? Mas existem alguns outros conceitos, por exemplo, ser ovo-lacto vegetariano. Então, é um vegetariano que come ovos e leite. Não come eles depois de mortos, mas come os derivados dos animais, né? Tem o ovo vegetariano que come ovos, mas não come leite. E o lacto vegetariano que come leite, mas não come ovos, né? E dentro da alimentação, o vegetarianismo é muito comentado, né? Mas quando se é vegetariano estrito, que é o que a gente fala para a alimentação, que é diferente do ser vegano, que a gente vai, né, falar mais adiante, é o que realmente não come nada de origem animal, né? O vegetarianismo estrito é a maneira de comer do vegano. Então, não come nada nem que venha do animal. Por exemplo, uma coisa que a gente quase nunca pensa, o mel. Vem da abelha. Querendo ou não, é o alimento da abelha. E a gente vai lá e pega pra gente, né? A gente rouba da abelha. Ou alguns corantes, como o corante carmim, que é aquele corante vermelho dos alimentos, que é um corante derivado de um inseto, que é a conchinilha. Então, também é derivado de um animal. Então, também os vegetarianos estritos não consomem. Poxa... a gente pensa, vegetarianismo é bem simples, é só não comer carne vermelha e né? Mas tem várias facetas aí. E professora, a diferença entre, tu já citou então, essa é uma pergunta que muitos fazem, né? Entre ser vegetariano e vegano. Isso, como eu estava falando, o vegetarianismo estrito é a forma de comer do vegano, mas o vegano, ele é um estilo de vida num geral, não só da alimentação. Então, por exemplo, é uma pessoa que não usa couro, porque o couro é feito a partir do animal. É a pessoa que não usa cosméticos, por exemplo, que foram testados em animais, que em teoria não deveria usar remédios, mas assim, não tem remédios que não são testados em animais. Então, eventualmente, eles acabam, né, utilizando, porque se tu vai para um hospital, não tem fitoterapia, né? Então, acaba utilizando. Mas assim, na grande maioria das vezes, eles tentam outras estratégias para não usar coisas que são provenientes do sofrimento do animal, né? E isso, assim, não é só pelo sofrimento do animal, são por questões éticas do sofrimento do animal, são por questões filosóficas, são por questões... Essa escolha, né, eu digo... Por questões, às vezes, como é a minha, que a gente estava conversando antes, que eu nunca gostei do sabor da carne, de paladar. Tem gente que refere pra gente, como nutricionista, né? Eu como carne me sinto estufado, me sinto que a digestão não vai, não funciona... Então, são por diversas mudanças, ou por conta do meio ambiente, porque a gente sabe que hoje usar o animal como fonte como o nosso alimento gera muitos impactos, né, para o meio ambiente, por conta da vastidão aí de agricultura que a gente tem para manter os animais vivos, né, e crescendo, e a pecuária, enfim, várias questões, né, envolvidas aí. Sim. E, professora, a nutrição desses indivíduos que optam, então, pelo vegetarianismo, né, ela pode ficar comprometida? Sim, mas também pode ficar comprometida a nutrição do onívoro, que come carne, se ele comer errado. Né? Se comer só alimentos que são industrializados, se fizer escolhas erradas. Dentro da sua ética, digamos, né, do que tu escolhesse para a tua vida, ser onívoro ou vegetariano, a nutrição pode ser ruim de qualquer forma. Porque eu sempre uso esse exemplo. O vegetariano, ele pode sair para comer com todos os amigos que não são e ele escolher Coca-Cola e batata frita. E vai continuar sendo vegano, inclusive. Tem nada de origem animal ali. Só que isso não quer dizer que é saudável, né? Quando a gente... Na maior parte das vezes, o vegetariano, o vegano, eles têm uma consciência corporal um pouco melhor do que os onívoros. Porque são pessoas que pensam mais um pouco sobre meio ambiente, sobre ética, sobre, né, essas questões filosóficas que a gente falou antes.
Então, normalmente eles têm uma consciência corporal melhor, mas isso não quer dizer que eles têm uma alimentação melhor, né, do que os onívoros. Na grande maioria, eles também precisam de uma orientação, assim como todo mundo precisa de orientação nutricional, sim, né? Então, para realmente não faltar nada, né? Não faltar nenhum nutriente para que ele tenha saúde, né? Que é o que todos buscam. Com certeza. E tem algum nutriente que precise de mais atenção? Com certeza. Por quê? Porque tem uma vitamina que a gente só encontra no reino animal, que é a vitamina B12. Então, um vegetariano estrito, que é o vegano, né, que a gente estava conversando antes, ele vai precisar suplementar sempre. Sempre, para a vida inteira. Doses baixinhas, como se ele estivesse eventualmente comendo, né, carne, enfim. Só que isso não é uma realidade só do vegetariano. Isso é uma realidade hoje que a gente encontra em consultório em quase 50% da população que come carne. Porque não é só o comer a vitamina, é o conseguir absorver ela e utilizar ela. Então, pessoas que têm, por exemplo, cirurgia bariátrica, pessoas que têm problemas no estômago, porque a absorção, ela precisa de um fator intrínseco, que ele é produzido no estômago, para depois lá no intestino conseguir absorver essa vitamina. Então, não é só a realidade do vegetariano, mas sim, a gente precisa olhar para o vegetariano, principalmente para essa vitamina. Assim como para alguns minerais, por exemplo, o ferro, o cálcio, mas é olhar. Não é tipo, o vegetariano é anêmico. Não, não é isso. Né? Ele pode sim, dentro de alimentos de origem vegetal, tem muito cálcio, muito ferro. Se eles fizerem escolhas conscientes e corretas, orientadas pelo nutricionista, né, de maneira adequada, não vai faltar. Mas precisa ser observado, né? Assim como a vitamina D, que se a gente for pensar, não tem, no reino animal, são as principais fontes de vitamina D, mas hoje a gente sabe que a vitamina D a gente consegue sintetizar se a gente se expor ao sol. Então não é o problema, né? Sim. Basicamente são esses os cuidados mais, né? Simplificando, né? E como um nutricionista, então, acaba ajudando o paciente que escolhe ser vegetariano? Então, eu trabalho bastante nessa área, né? Da transição nutricional, né? Para o vegetarianismo. Então, é aquele paciente que chega pra gente e diz: eu quero, ou já parei de comer carne, mas eu quero tirar o leite, eu quero tirar os ovos, eu quero, né, seguir para o veganismo. Então, a gente precisa se atentar a esses nutrientes, fazer com que ele entenda que ele precisa de algumas coisas na alimentação, a junção de alguns nutrientes, né? Esqueci de falar antes da proteína, né? Muitos onívoros perguntam sempre para os vegetarianos: e a proteína? Vai faltar proteína? Gente, proteína sobra. Proteína sempre sobra. Porque hoje as pessoas comem muita proteína. Comem carne de meio-dia, carne de noite, presunto aqui, não sei o que lá. Sobra proteína. Portanto, que a gente precisa num dia. Então, numa dieta vegetariana, normalmente a gente consegue alcançar com as fontes vegetais. Então, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Se come leite e ovos mais tranquilamente ainda, né? Então, a gente mais ou menos vai ajudar ele a equilibrar a rotina para entender o que ele precisa para a necessidade de cada um, porque uma pessoa de 50 quilos é diferente de uma pessoa de 100 quilos. Sim. Então, tem necessidades diferentes. Homens e mulheres têm necessidades diferentes. Então, com certeza, o nutricionista tem um papel primordial aí, tanto nessa transição, quanto depois, assim, para realmente trazer um equilíbrio na rotina e um equilíbrio alimentar. Por isso a importância, né, do nutricionista, né? Isso. Que cada caso é um caso, não adianta, né? Cada caso é um caso. O acompanhamento do profissional é indispensável, né, professora? Para se ter uma boa saúde, né? Exatamente. E cada um tem suas particularidadezinhas, né? Então, assim, não é só o ser vegetarianismo. Às vezes ele tem uma história da família de doença, sei lá, de diabetes. Então, a gente tem que ter um olharzinho um pouco mais, né, para isso, história de câncer. Ou ele teve alguma doença anteriormente que a gente também precisa prestar atenção, né? Então, são detalhes, assim, né? Que o nutricionista com certeza pode ajudar muito, né? Sensacional. Nosso tempo passou rapidinho, né? Professora doutora Giovana Weck, do curso de nutrição aqui da Univale, obrigado pela sua participação. Obrigada também pelo convite. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até o próximo programa.